Boa tarde, professores do Juarez Távola. A gente está experimentando a metodologia nova de vídeo, falar um pouco sobre o material das ciências humanas a partir do pacto, né? Então a gente vai ter algumas perguntas básicas só para fazer uma introdução muito breve sobre o que se trata o primeiro texto, né? O primeiro caderno, no caso, né? Desse material sobre as ciências humanas, tentar localizar ela nessa discussão nova, né, qual a função dela dentro desse espaço educacional brasileiro, né? Então é isso aí, vamos nessa. Professor Vinícius, né? O que é ciências humanas e qual o futuro dela, né? A primeira pergunta básica, o senhor poderia contribuir? As ciências humanas, elas partem do princípio de que se você estuda o registro e a produção do ser humano ao longo do tempo, do espaço geográfico, enfim, daquilo que ele produz como um todo, esse é o estudo das ciências humanas, né? Ela não se limita apenas à história, né? As ciências humanas, ela hoje se divide entre história, geografia, filosofia e sociologia, e cada uma delas tentando entender os caminhos percorridos pelos seres humanos ao longo da história, né? Então isso é bem claro dentro do que é colocado no ensino médio. Agora, enquanto o futuro das ciências humanas é um negócio muito mais complexo, porque as ciências humanas, elas não são tão muito bem vistas socialmente hoje, principalmente em programas governamentais, que prezam mais pelas ciências exatas, pelas questões mais tecnológicas, e as ciências humanas ficam como apenas um suporte contextual. Mas a gente sabe que o futuro das ciências humanas ela é muito maior do que isso, porque ela traz um ato reflexivo, investigativo, para o estudante, já que se você tem um recorte histórico, você precisa investigar sobre ele, o espaço geográfico, as condições de pensamento, as ideologias criadas, ou seja, as ciências humanas como futuro, ela serve principalmente como um fator investigativo, né, e um norte para a questão do conhecimento das relações sociais. Professor, desde 2008, né, houve uma alteração em relação às ciências humanas, que antes no quadro de geografia e história, nós temos filosofia e sociologia. Como é que se houver a inserção dessas disciplinas e a configuração do todo dessas disciplinas com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e essa nova forma de avaliar os alunos, que é o Exame Nacional para o Ensino Médio, o Enem? Bom, durante a ditadura civil-militar brasileira, a filosofia e a sociologia foram retiradas do currículo, né, para serem colocadas ao SPB e moral e cívica, né? E as ciências humanas ficaram limitadas à história e geografia dentro dos estudos sociais, né? Quando a gente teve o término, né, do período da ditadura civil-militar, houve um retorno da filosofia e da sociologia no currículo, né, da educação básica nacional. O grande problema é que a gente enfrenta ainda uma limitação de tempo dentro da escola, principalmente da filosofia e da sociologia. Ainda há um questionamento dentro dos estudantes e de alguns professores de qual o objetivo dessas duas disciplinas. Para que serve a sociologia? Para que serve a filosofia? Sendo que as duas ainda têm uma aula por semana, né? Então são questões muito complicadas de você passar para os estudantes num tempo tão limitado, sendo que as ciências humanas elas têm uma importância extrema, principalmente na análise crítica, né? E é dessa forma que a gente percebe a valorização das ciências humanas pelo Enem, né? Porque o que acontece? O Exame Nacional do Ensino Médio ele vem como uma forma de valorização dessas disciplinas dadas dentro da escola. Então, por exemplo, a gente sabe que nos últimos 3 Enems para cá se prezou mais o conhecimento da sociologia e da filosofia dentro do conteúdo de ciências humanas, né? Então, o que acontece? As ciências humanas para o Enem ela tem uma importância porque elas trabalham com a interpretação, com a comparação e com a criticidade do estudante. É justamente o eixo principal e o objetivo dessas ciências humanas. E o eixo norteador dessa crítica e dessa análise tem que vir da filosofia e da sociologia principalmente, né? Então, essa vai ser a grande importância do Enem como uma forma de valorizar e de mudar, né, todo esse pensamento dentro da escola, né, a partir dessa visão das ciências humanas. Professor Vinícius, existe a questão, né, de estudar as ciências humanas como um todo, dentro do caderno do pacto, né? E, além disso,
estudar também outras áreas do conhecimento, e que todos os professores, né, o professor das ciências humanas, o professor da ciência da natureza, da linguagens e códigos e da matemática, né, devem estudar esses conhecimentos entre si. Qual a importância do professor de ciências humanas, né, também estudar conteúdos relacionados a linguagens e códigos, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza? Qual a importância do entendimento de não é minha área, né? Eu poderia dizer dessa forma: não é minha área, eu não sou professor de história, eu não sou professor de filosofia, eu sou professor de matemática, sou professor de física, de química, ou então sou professor de inglês. Qual a importância dos sujeitos educadores do ensino médio de conhecer essa totalidade nos dias de hoje em relação ao Enem? Pronto. Eu parto da primeira resposta, quem quiser acompanhar na página 12 do material, no parágrafo 4. A primeira frase que aparece, que diz o seguinte: integrar não é unificar, né? É um pensamento ainda que parte de muitos, por exemplo, do meu lado, muitos historiadores dizendo: vai ter uma disciplina só de ciências humanas ou vai continuar história, geografia, filosofia e sociologia? Se no material está sendo colocado que integrar não é unificar, então a gente parte de um problema qual? A metodologia. Né? Todas as disciplinas elas podem ser integradas. Óbvio que não todo o conteúdo, já que uma tem ensinamentos específicos das outras, né? Já que a educação nossa hoje ela foi fragmentada em especializações em área, o que a gente pode fazer para integrar as diferentes áreas do ensino é uma questão metodológica. Então você tem assuntos diferenciados ou temas diferenciados em que você pode agregar outras disciplinas, visando com que o estudante tenha facilidade e até um âmbito maior de percepção, né, dessas disciplinas de uma forma mais importante. Né? Então ele não vê só uma equação matemática no quadro e resolver o problema. Se ele conhecesse o processo histórico da Grécia Antiga e de um filósofo que formulou essa ideia matemática, ele perceberia o que? A equação que ele tem em mãos de uma forma totalmente diferente. Né? Então o que acontece? É uma questão de você integrar as disciplinas em temáticas, que é muito importante colocar, que aí a temática é uma metodologia que você já pode trabalhar 2, 3, 4, 5 áreas diferentes, né? Elas vão vir de um ponto só, cada uma vai dar a sua contribuição, né? E no final, em um tema só, você vai ter vários olhares diferenciados sobre aquilo em enriquecimento muito maior. O desafio é esse. A relação de que o conhecimento, de alguma forma, ele é um só, porque interpassa todas as áreas, né? Isso, exatamente. Então, assim, outro ponto aplicado, né? Outra questão: qual a metodologia aplicada às ciências humanas? Qual o problema dessas metodologias? Pronto. O que as ciências humanas ela vai trabalhar são os temas significativos para a vida do estudante, né? Relação de trabalho, relação de poder, né? Questão de classes sociais, de movimentos sociais, de cultura, né? Que é uma coisa que as ciências humanas ela tem que ter muito em voga para um conhecimento maior de Brasil, é a questão cultural, né? Então a importância das ciências humanas é justamente essa, é criar temas que se aproximem dos estudantes, até uma utilização de meios tecnológicos para isso, né? O smartphone, a internet, os vídeos, enfim, qualquer outro tipo de maneira de se aproximar mais ainda do cotidiano do estudante a partir dos temas abordados pelas ciências humanas. Então, assim, claro que a visão temática não é uma metodologia única e nem um pilar de sustentação das ciências humanas, mas ela é uma forma de você aproximar o teu conteúdo do cotidiano do estudante, facilitando com que ele consiga perceber melhor, né, essa temática fora da escola, né, de uma forma muito mais ampliada do que um simples conteúdo para ganhar ponto ou para passar no Enem, né, já que o objetivo das ciências humanas é a criticidade, não decorar e reproduzir. Né. Então a temática ela é uma das metodologias fortes das ciências humanas hoje, é você trabalhar em cima de temas. Professor, em relação ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, como é que o senhor está vendo essa nova etapa, né, que está abrangendo cada área do conhecimento? Qual a importância
de estudar isso dentro do pacto nessas formações? Pronto, cada professor ele vai ter um pouco de contato com a área do outro, né? É óbvio que ele não vai sair, eu não sou professor de história e vou sair especialista em linguagens e códigos apenas pelo material do pacto. Mas o que eu percebo, o que está acontecendo pelo Pacto Nacional, né, pelo fortalecimento do ensino médio, é justamente você colocar na roda as discussões do valor que se tem das disciplinas trabalhadas dentro da escola, né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que deve ser mudado, que é um desafio muito grande, o que deve ser mudado, porque a gente está com uma estrutura educacional muito voltada ainda na Revolução Industrial, na questão dos setores, da série, a segmentação do conhecimento, segmentação do conhecimento, e a gente está tendo uma oportunidade de repensar isso, né? E poder provar que isso aqui não está dando mais certo, né? Professor Vinícius, qual é o seu ponto de vista em relação você tem o repensar essa segmentação e o tornar uma coisa só? Qual a relação entre, por exemplo, tornar uma área de humanidades e você criar ciências humanas ou as disciplinas? É o que eu falo. Hoje, o conhecimento, dentro da forma de trabalho, ele está especializado. Então, você fazer um movimento contrário, né, de unificar, já é um lado errado. Como eu falei, como o próprio texto fala, a questão é você integrar e não unificar as áreas como se fosse uma base só. Relacionadas, né? Exatamente, é você criar uma rede de compreensão que chegue para o estudante por como é que ele pode relacionar a matemática com a filosofia, por exemplo, né? Você não vai matar as disciplinas específicas e criar um objeto sólido em que nada mais pode ser alterado, porque aí essa mudança ia morrer nela mesma. Então cada disciplina tem seus métodos próprios, né? Exatamente, mas também tem os pontos de fuga, né, que você pode andar pelas outras disciplinas, né, minimamente, ou em um trabalho temático muito mais complexo, melhor trabalhado, né? Cada uma tem o seu suporte, mas também não quer dizer que esses suportes não podem ser alterados ou brechas serem encontradas para que nelas se interliguem em alguns momentos, né, entre os conteúdos. Exatamente. Professor Vinícius, nós agradecemos, professor Vinícius de História da Escola Juarez Távora, contribuindo com o primeiro vídeo do Caderno 2, que está enfatizando a questão das ciências humanas no ensino médio, Enem, diretrizes curriculares, em relação com as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Obrigado. Obrigado a todos vocês, valeu, até mais. Obrigado.